eu ainda apoio a decisão de abortar. Eu sei que muita gente vai estar me falar mal, né? Muitos cristãos, mas eu ainda apoio. Porque Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gisela Clarines, aproveita e me segue no Insta, Gisela Clarines, e no Twitter, Gisela Clarines. Estou aqui com a minha convidada de hoje, Saturno Ananás. Saturno Ananás, no programa Entrevista com meu amigo. Eu sei que vocês querem me matar porque demorei muito para essa entrevista, né? Mas já tivemos motivos superiores para isso. Mas estamos aqui, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que cumpre o que fala, então trouxe aqui a Ariel para vocês. Para todo mundo que mandou. Saturno. Para todo mundo que mandou perguntas, vocês vão ver a resposta aqui em primeira mão. É para vos falar que ela não sabe quem mandou as perguntas. Não sei. São 30 perguntas. E ela disse que está preparada. Vamos ver isso, né? Vamos ver. Saturno, como é que estás? Tudo bem, obrigada. E tu? Eu também estou bem, obrigado. Como é que foi a noite? Não, sempre bem. Sempre Graças bem, né? Os slimers fazem spoken. Slammers. Slammer. Sim, Slammers fazem spoken word, mas eles adquirem esse nome quando passam por um concurso de spoken word, por uma batalha que é chamado Slam. Portanto, o Slam é o concurso, o Slammer é o concorrente, mas nós que fazemos spoken word adotamos automaticamente já esse nome de Slammer. Então, quem nunca participou dessa batalha não pode ser considerado slammer? Não, Não. não. Tipo- Porque o Slam é um concurso e Slammer é a pessoa que está no concurso. Ok. Fora do Slam, eu já não posso mais me chamar de Slammer, percebes? Mas não sei, nós nos chamamos de Slammers porque estamos sempre em batalha, sei lá. Mas fica já um hábito. Então, quer dizer, imagina, eu que começo a fazer spoken, né? Por exemplo. Não participei numa batalha. Então, ninguém pode me chamar de slammer. O spoken word também é poesia. Portanto, se eu faço spoken word também, eu sou poetisa. Só que eu não faço a poesia convencional, eu faço a poesia no estilo de spoken word. Ok. Eu sempre vou aprender algo novo. Saturno, faz uma apresentação básica, né? Sobre ti. Para a gente começar. Olá pessoal, meu nome é Saturno Ananás, eu sou slammer, sou poetisa, mas o quê? Eu tenho 17 anos de idade. As minhas redes sociais, no Facebook, né, uso a minha rede social com o nome de Saturno Ananás e no Instagram uso com o nome de Saturno. Portanto, vão lá, deem um like e podem encontrar os meus vídeos no Insta. Ok. Não é assim uma apresentação que eu esperava, né? Mas também já dá, né? E sou a vencedora dos prêmios Fundavala, na categoria Poetisa ou Slammer do Ano. Ela já está se achando, ainda não cheguei nessa parte. Mas tem uma pergunta assim, ela já contou tudo. Mas pronto. Então, preparada? Preparada? São só algumas perguntinhas, né? E espero que consigas responder. Não, acho que vou conseguir. Não, tá Se bom. é sobre mim, vou. Vais, né? Tá fixe. Pergunta de uma garota. Qual é a tua cor favorita? Azul. Tá bom. Pergunta de uma garota. Qual é o teu nome? Tipo, O meu nome completo é Ariel Margarida Miguel João. Ariel. Ouviram, né? Ariel. Pergunta de um garoto. Por que Saturno Ananás como nome artístico? Primeiro, eu comecei como Saturno porque eu gosto muito do cosmos e Saturno é meu planeta favorito. Portanto, Saturno sou eu, anéis à volta de Saturno são tudo e todos à minha volta e a distância de Saturno com a Terra é o meu talento, a minha imaginação, a minha capacidade. É assim que eu me defino. E o Ananás porque eu sou da descendência Ananás. Sou neta, bisneta da Canguimbo, neta do Walter, Nicole, Cândido. E em homenagem a uma pessoa muito especial da família que já não está entre nós, no mundo dos vivos, dei o nome de Saturno Ananás. Coloquei esse acréscimo ali, Ananás, porque ele pedia muito para colocar, mas eu não aceitava. Mas depois dele ter morrido, realizei o desejo dele. Ok. Pergunta de uma garota. Quando é que iniciou a sua carreira como slimer? A primeira vez que eu fiz poesia falada foi no dia 30 de abril de 2021. Digo que começou ali, né? De uma forma indireta. Depois desse dia eu nunca mais pisei num palco, nunca mais fiz poesia, nem a convencional, nem o spoken word. No dia 26 de março eu participei num concurso de poesia tradicional ou convencional e vi lá pessoas a fazerem spoken word e eu gostei. Eu digo que a minha carreira iniciou naquele dia, porque foi a partir daquele dia que eu comecei a descobrir o gênero do spoken word e comecei a me interessar mais por isso. E comecei a ensaiar, a compor, a me capacitar. Tem um tempo determinado para fazer spoken? Tipo 1 minuto, 2. Não, a princípio não. Se for uma apresentação normal, não. Mas se for num concurso provincial, são 4 minutos por regra.
E num concurso nacional ou internacional são 3 minutos, por regra. Quando tu passas 1 segundo do tempo que te foi dado, és desclassificado 1 ponto. Por exemplo, se tu passares uns 4 segundos, perdes 4 pontos. Ok, é risco. Falar rápido. Yeah. Pergunta de uma garota, és modelo? Não. Não? Não sou modelo, eu sou... É assim, desde pequena eu sempre tive o desejo de ser modelo. Eu acho que esse desejo chegou até aos 10, 12 anos. Mas depois morreu por ali, depois veio o desejo de começar no mundo da literatura. Mas eu acho que sempre tive aquele dom para fazer fotos, não é? E eu gosto muito de fotos, portanto, eu monto os meus cenários, faço as minhas fotos e, faço a minha própria vibe. Pergunta de uma garota. O que a data 10 de junho de 2023 significa para ti? 10 de junho de 2023 é o dia, primeiro, né, em que eu venci a categoria de Slammer ou Poetisa do Ano. Posso buscar o certificado, né? Podes buscar. Não está num quadro, numa moldura, não está emoldurado, mas é o meu certificado. Venci a categoria de Slammer ou Poetisa do Ano. Até Slammer ou Poetisa... Slammer ou Poetisa do Ano. O 10 de junho significa isso e significa o dia em que eu tive a certeza de que eu sou capaz de chegar ali, eu sou capaz de fazer muito mais, porque eu concorri com gente que está nesse mundo há muito tempo e embora esse concurso, né, seja a base de votos, eu dei conta que eu tenho um público que gosta de mim, dei conta que tenho capacidade para chegar além, até porque eu não ganhei votos só por ganhar. Antes de ganhar os meus votos, tive mesmo que atuar. Eu ia caçar votos na rua, então as pessoas diziam, mas eu não posso votar em ti se eu não ouvir aquilo que tu fazes. E eu fazia spoken word na rua, as pessoas gostavam e votavam. Então eu acho que foi o dia em que eu dei conta que eu sou capaz de muita coisa e que se eu quiser ninguém me pode derrubar. Ok. Consegues fazer um spoken agora? Consigo. Bora. Coloca tudo tempo. Não, agora. Agora mesmo. Tempo já. Calaram-se as armas. Num mundo cheio de guerras, em países em contendas, em nações com os olhos em vendas. Romperam-se as correntes paradoxais de incapacitação, as mitologias do sim e do não. O mundo entrou para uma nova geração. Ainda me lembro dos tempos de menina em que era julgada por ter uma forte melanina. E naqueles tempos, pretos não podiam pensar, falar e opinar. A única coisa que tinham que fazer era calar e trabalhar. Fui zombada por ter cabelo crespo, fui julgada em cada gesto. Tudo porque meu corpo tinha contornos pretos. Mas, que mundo é esse que diz que tem Nações Unidas, mas se empenha para colocar em grupos pretos feridas? Que mundo é esse que diz que tem igualdade e liberdade para a gente preta, mas nos nega de viver a consciência negra? E talvez o Herrera Green de Martinho Lutero não tenha sido só sobre brancos sentarem com pretos, mas também sobre o empoderamento negro. Portanto, de boa pá, raça negra levanta as suas bandeiras pretas, dizem que temos a cor do pecado, mostrem ao mundo que um preto não é besta e que em 9 bilhões de pessoas nunca se constatou ser uma doença. O Cuba mnyama kukuntloni, um global keti ugatsu, se minhame mazense me femu luyetu, Kubai Panthers, exime minhama zizni kazeli. Eu acho que por aqui tá. Esse aqui é muito longo. Acho que aqui tá. A última parte era que língua? É Xhosa, uma língua sul-africana. É mesmo do povo Xhosa. Lá na África do Sul tem um povo, uma etnia, um povo chamado Xhosa. E por coincidência também a língua nativa de Nelson Mandela. Portanto, é uma língua africana. Quando eu falo essa língua, as pessoas pensam que é Zulu ou ainda Afrikaans, mas não, é Xhosa. O Xhosa, o Afrikaans e o Zulu têm assim uma semelhançazinha, portanto, Uau! 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 Tá bom, tá bom. Eu gostei. Obrigada. Gostei muito, gostei. Pergunta de uma garota. Existe alguma rivalidade entre ti e seus astros? Não? Eu e o Zé somos muito amigos. Eu não sei porque que ela perguntou se há uma rivalidade entre mim e ele, mas não há. Não é, né? Eu acho que foi por causa dos prêmios que não dava lá mesmo, porque nós concorremos juntos, né? Eu era uma das adversárias dele e houve muita polêmica. As pessoas diziam que se fosse sobre declamar, o Zeus ganharia e eu ainda ouvi que eu também não tenho talento e depois eu fiz um post, não é? A reclamar sobre isso, mas eu e o Zeus estamos muito bem. O Zeus é meu amigo, é meu irmão. Até ele vem cá para casa, ele é um filho de casa, minha mãe considera o filho, então não tenho rivalidades com ele. Até porque ele é uma pessoa que me faz crescer todos os dias como artista. Eu me inspiro nele para ser quem eu sou.
Uau. Até respondeste a pergunta a seguir. Mas Respondeste. podes perguntar. Já respondeste. Não, mas podes perguntar, talvez Ah, eu é? tenha outra resposta. Pergunta de um garoto. O que mais ouviste depois de ganhar o prêmio Tundavala na categoria de Slammer Poeta do Ano? Primeiro, eu vi esses desaforos que eu já mencionei na resposta anterior, que eu não tenho talento, que os eu devia ganhar. E também ouvia que eu tenho talento, ouvi muita coisa boa. Inclusive, ouvi elogios de pessoas de Luanda, artistas de Luanda, slammers de Luanda e não só, artistas, músicos e tal, não é? E a coisa que mais me motivou, tipo, nessa fase, porque eu tive numa fase bem difícil, eu tive que cancelar algumas atividades, algumas participações, por causa mesmo desses todos desaforos, porque não estava a conseguir trabalhar como eu devia. Mas eu vi muita coisa boa, que eu tenho talento, que eu posso ir além, e é bom ouvir isso de uma pessoa que nunca nos viu, porque as pessoas que nos veem gostam muito de ser bajuladoras, mas uma pessoa que nunca nos viu e vê o nosso talento pela primeira vez, quando nos elogia, é algo como é que eu posso falar? É algo bom, porque é uma pessoa que diz sinceramente o que acha. Eu gostei. Que bom. Pergunta de uma garota. Slime, poetas da Willa, em uma só palavra. Como Tipo, para vocês definirem uma só palavra. Ah, desafiadores. Desafiadores. Pergunta de uma garota. Tens quantos irmãos? Tenho 6 irmãos. Contigo 7. Comigo 7, eu sou do meio. A quarta filha. Pergunta de uma garota. Se não fosse Slimer, o que serias? Se eu não fosse slammer, obviamente que eu seria cantora ou modelo. Ok. Pergunta de uma garota. Acreditas no amor? Eu acredito. É uma coisa que todos acreditam. Depende. Mas eu acredito. Pergunta de um garoto. O que acrescentarias em um relacionamento? Depende do que o relacionamento precisa. Isso é muito relativo. Pergunta de um garoto. Até que ponto o dinheiro é importante numa relação? Muito importante. Sem dinheiro não se faz nada. Sem dinheiro não se faz mesmo nada, 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 nada. E podem falar até que o amor é importante. O amor também é importante. Mas sem dinheiro você não consegue levar a pessoa para sair. Sem dinheiro você não consegue sustentar alguns mimos. Então o dinheiro é importante. É importante até o ponto de as pessoas poderem usufruir do lazer. Porque uma relação não é só para se amar. É sério, também para sair, é para curtir, é para chilar. Então, se tu não tens dinheiro para poder suprir esses caprichos, para poder cobrir isso, então você não deve namorar. Arranja trabalho, né? É, arranjar trabalho. Pergunta de uma garota. Qual foi a maior loucura que você já fez por amor? Acho que nunca fiz nada por amor. Não. Eu não sou o tipo de pessoas que se equivoca por amor, por relacionamento, essas coisas assim, não. Eu gosto mesmo de mim, então se terminou, terminou, se não terminou também, whatever. Pergunta de uma garota. O que te diferencia das demais pessoas? Diferencia, primeiro é o meu caráter. Eu sou uma pessoa de punho forte. E se eu digo que eu quero uma coisa, eu quero mesmo. E se eu digo que se vai realizar, até onde eu conseguir que essa coisa chegue, eu vou trabalhar para poder investir nisso, né? Para chegar até onde eu quero. O que me diferencia também das outras pessoas é a minha autoconfiança. Eu tenho muita confiança. Por mais que não dê certo, eu sempre terei confiança em mim, não é? Por mais que me atirem 1000 pedras, por mais que eu ouça 1000 coisas sobre mim, por mais que eu faça até borradas, eu sempre terei confiança em mim. Eu não sou o tipo de pessoa de desistir, não sou o tipo de pessoa de ouvir a opinião alheia. Eu acho que sou uma pessoa muito, mas muito, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que tudo que não é necessário para ela manda lixar. Pergunta de uma garota. Quais são os teus valores inegociáveis? Os meus valores inegociáveis. Primeiro, a minha autoconfiança. Segundo, a honestidade. Terceiro, o senso de justiça. Eu não sei mesmo negociar essa parte, o senso de justiça. Eu não sei se sou uma pessoa justiceira ou vingativa, mas eu acho que sou a justiceira. Portanto, senso de justiça. E o valor mais importante mesmo que nunca, mas nunca alguém poderá negociar comigo, pelo menos, é o meu corpo. Porque o meu corpo também tem valor. Então, se tu quiseres me oferecer dinheiro em troca de something like that, eu não vou aceitar. É minha integridade. Pergunta de uma garota. Qual é a frase que mais te representa? Testes não avaliam quanto sabemos, mas sim o quão bem nos fazemos. Mas saber disso não torna nenhuma derrota menos dolorosa. Frase bem comprida. Vou repetir essa parte do vídeo para aprender. Testes não avaliam
avaliam o quanto sabemos, mas sim o quão bem os fazemos. Mas saber disso não torna nenhuma derrota menos dolorosa. Eu acho que eu tenho que explicar essa frase, né? Bem, essa frase quer dizer que se tu vais para uma prova, não quer dizer que tu não saibas nada, mas tu tens que saber fazer bem essa prova. Então, mas testes não avaliam o quanto sabemos. Um teste nunca vai determinar a tua inteligência, nunca vai determinar o teu potencial, mas sempre vai determinar aquilo que tu fazes de bem no teste. Mas saber disso não vai tornar nenhuma derrota menos dolorosa. Se tu tirares um 0 numa prova, tu não vais ficar contente, não vais ficar mais aliviado porque o teste era só para saber como é que tu fazes bem o teste. Percebes? Percebi. Pergunta de uma garota. Te consideras uma pessoa madura? Por quê? Muito. Me considero muito uma pessoa madura porque os meus pais educaram-me com maturidade e a vida também ensinou-me a ter maturidade. Pese embora eu tenha pouca idade, mas não sei, eu considero-me uma pessoa muito madura, de punho forte. É difícil me influenciar, muito difícil, até para coisas boas. Então eu considero-me uma pessoa madura porque eu também sei tomar decisões, não é? Decisões sensatas, mesmo em momentos de tensão. Eu sou uma pessoa muito, mas muito paciente. Eu considero-me madura. Uma pessoa cheia de maturidade. Maturidade até certo ponto, né? Falta-me evoluir mais um pouco, mas eu acho que para a minha idade eu sei muito e faço muito. Pergunta de uma garota. Qual é a tua opinião sobre o aborto? Olha, na geral mesmo, o aborto é pecado, né? Para os cristãos. Mas para mim, às vezes é necessário. Porque ninguém pode trazer uma criança ao mundo sem saber que condições dar a ela. No caso de gravidez precoce. Falo aqui na vertente não cristã, né? O aborto é necessário sim, às vezes, porque não podes trazer uma criança ao mundo sem saber o que tu vais dar a essa criança. Por isso é que tem muita criança no lixo, muita criança abandonada. É porque não houve controle das pessoas. E uma gravidez indesejada, acontece. É inevitável. Se tu sabes que não vais conseguir trazer uma criança para o mundo, eu ainda apoio a decisão de abortar. Eu sei que muita gente vai estar me falar mal, né? Muitos cristãos, mas eu ainda apoio. Porque é difícil ver uma criança na rua pedir comida, morrer de fome. E é difícil, mas em todo caso não façam sexo sem preservativo, sem proteção, ou não façam mesmo sexo. Só pensei que vão te ouvir essa parte, não façam sexo. Não vão ouvir, né? Não vão ouvir, mas pelo menos protejam-se, porque são esses deslizes que fazem com que crianças inocentes sofram, com que crianças inocentes fiquem nas ruas a pedir esmola, não podiam nem estar a sofrer. Pergunta de uma garota. Você depende emocionalmente de alguém? Independentemente da resposta, fala um pouco sobre isso. Não, acho que não dependo. Eu dependo emocionalmente de mim, na verdade. Independentemente da resposta, nem tenho que justificar, falar sobre isso. Bem, não dependo emocionalmente de ninguém mais além de mim, porque eu fui uma criança especial, necessidades especiais, e eu dependia até um certo ponto da minha irmã mais nova. Eu não conseguia fazer nada sem a minha irmã mais nova. Eu era uma criança muito fechada. Se eu não tivesse pessoas de casa, tipo num ambiente externo, eu não conseguia conviver. E eu não convivia mesmo. Mas à medida que eu fui evoluindo, à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui me curando dessas debilidades psicológicas, eu comecei a entender que se não for eu, não será mais ninguém. Portanto, eu invisto naquilo que é a minha saúde mental, a minha saúde psicológica, invisto naquilo que é a minha saúde emocional também, porque eu sei que se eu não me capacitar para poder aguentar certos tombos, ninguém mais fará isso por mim. Se eu estiver bem, eu não vou precisar de mais nada. A minha paz já está completa. Ui. Pergunta de uma garota. Essa pergunta deu para de graça. Pergunta de uma garota. O que você sente pelo teu ex mais recente? Voltarias com ele? Sinto ainda amor, afeto, carinho. E eu acho que não voltaria porque eu terminei por questões mesmo muito, mas muito pessoais e questões muito sérias. Uma decisão que pode mudar a minha vida, primeiro, né? Que pode mudar a minha vida, que vai me ajudar a mudar a minha vida. Porque, digamos que eu estou em fase de um tratamento psicológico. O meu desafio nesse momento é ser eu por mim, não sei. Você por você. Eu por mim e não que eu seja dependente emocional de pessoas, né? Como eu disse na outra pergunta. Mas eu tenho que aprender a viver sozinha, tenho que aprender a não me apegar a outras pessoas, não é? Porque o meu emocional está bem, mas eu não posso estar sempre com o lado das pessoas. Eu estou a fazer esse exercício e é algo que me recomendaram mesmo, portanto, eu acho que não voltaria.
Que Por mais que exercício? eu gosto muito dessa pessoa. O exercício de ficar sozinha. De Gente, ser, porém, tentam também. de ser Vocês que independente. namoram muito, tentem ficar sozinhos se vão conseguir. Pergunta de um garoto. Os teus pais apoiam a tua carreira? Sim, os meus pais apoiam muito a minha carreira. Uhum. Eu acho que a minha carreira é a melhor dádiva que eu pude dar aos meus pais, depois da minha inteligência e da minha dedicação na escola, porque a minha mãe é muito orgulhosa. A minha mãe é muito orgulhosa com aquilo que eu faço. A minha mãe gosta muito daquilo que eu faço. Tanto mais que a minha mãe não mede esforço. Sempre que eu tenho um novo evento, a minha mãe ela não gosta que eu repita a roupa nas atividades. Ela procura sempre uma nova roupa. Ela procura sempre saber se eu estou a ensaiar, se eu estou a me dar bem com as coisas. Eu acho que a pessoa que mais me apoia mesmo na minha carreira é a minha mãe. Depois o meu pai, depois os meus irmãos e depois o meu público. Ui. Pergunta de um garoto. Como foi namorar com um youtuber em ascensão? Foi bom, na verdade. Foi fixe. Foi uma coisa fixe. Porque eu pude apoiar muito essa pessoa. Eu pude apoiar mesmo bué, mas bué essa pessoa. Eu pude também evoluir, não é? A minha maturidade. E o que é que eu fiz mais? Eu não sei, eu me dei bem com essa pessoa. Eu gostei muito de estar com essa pessoa, gostei muito de conviver com ela, gostei muito de ajudar essa pessoa a poder, de certa forma, melhorar algum conteúdo no canal. Portanto, foi bom. Interessante. Pergunta de um garoto. Mencione 5 cantores da cidade de Lupano. 5. 5. Churrabas, LDA, Spike, Samuex e o Sayajin. Muito fácil. Pergunta de um garoto. Mencione 10 slimers. Zeusatro, Galáxia Negra, Liunda Bento, YLMT, Pandora, Rosa Vermelha, Sombra, Riso Koseng. Faltam 2. Riso Koseng. São muitos já. Não, são muitos mesmo. Riso Koseng. Faltam 2 pessoas que eu não estou a ver quem são, mas tem muita gente aqui a fazer esse Pokémon. Riso Koseng. Muita gente. A cabeça não consegue mais processar. Riso Koseng. Ficamos com 8. Ficamos Também com dá, 8. ficamos com 8. Yeah. Pergunta de uma garota. Quem é a Pandora na tua vida? Bem, a Pandora para mim é uma irmã. A Pandora é uma irmã, é uma companheira. É o meu dia a dia, a minha noite a noite, a minha manhã. Ele é uma pessoa que surgiu na minha vida de uma forma relâmpago. Porque nos conhecemos só no ano passado, dia 13 de setembro, que foi no dia da batalha de Spoken Word. A minha primeira batalha e, por sinal, a primeira batalha dela também. E nos demos muito bem. Começamos a conviver assim como colegas de arte e depois foi muito além, foi muito além. Hoje em dia eu chamo a mãe dela de mamã, ela chama a minha mãe de mamã, ela frequenta a minha casa, só não dorme aqui porque não tem tempo, disponibilidade. Eu frequento a casa dela, a família dela me conhece, a minha família conhece ela, então é uma relação, Boa. uma boa relação, até porque nós somos praticamente da mesma família, uma vez que meu tio é namorado da irmã dela, portanto a Pandora é uma família, é família para mim. Uma irmã, uma tia, isso. Pergunta de um garoto. Edvaldo Daisy em uma frase. O Edvaldo é uma pessoa muito, mas muito prestativa. Um ser humano de ouro. Eu também considero como meu irmão, porque ele ajudou-me muito nessa fase aqui. E esse prêmio, eu sempre digo que esse prêmio não é só meu, é dele, é do Sayajin, é do Edvaldo. Yeah. É um irmão para mim. Última pergunta. Tudo que é bom dura pouco. Essa pergunta não é muito pesada também, aí pouparam já. Mas eu acho que vais gostar. Pergunta de uma garota. Como é a tua relação com a tua mãe? A relação com a minha mãe é muito boa, muito amigável mesmo. Eu sou amiga da minha mãe, não tão amiga, mas eu consigo rir com ela, consigo conversar certos assuntos com ela. A minha mãe é o meu maior porto seguro. No dia em que eu perder a minha mãe, não digo se um dia eu perder, porque eu sei que um dia eu vou perder a minha mãe, mas no dia em que eu perder a minha mãe, vocês podem ter a certeza que será praticamente o fim da minha vida. Eu vou ter que estar a me reconstruir, porque a minha mãe é a minha base, é o meu firmamento. Sem a minha mãe eu não consigo fazer nada. Até eu estou aqui a ficar emocionada. Ok. Saturno, chegamos ao fim. Gostaria que falasse algumas palavras para alguém que quer fazer spoken, né? Algum conselho, algumas dicas.
Já falaste aqui há pouco tempo que tem que participar de uma batalha para ser considerado Slimer. Então, Pra algum ser conselho? consagrado. Manda ver. Palco é todo Bem, teu. para o pessoal que quer fazer spoken word, confiem no que vocês fazem, porque eu não faço spoken word tão bem há pouco tempo. Eu venho a lutar para poder chegar até esse ponto e eu ainda acho que eu tenho que trabalhar muito. Pessoal, não desistam mesmo dos vossos sonhos. Pesquisem slammers de outros países, pesquisem como é que as pessoas fazem. Se puderem, aprendam outras línguas. É essencial aprender outras línguas para fazer o spoken word. Eu acho que dá muito mais ênfase, muito mais impacto àquilo que tu fazes. E de certa forma é um conceito que engloba qualquer pessoa que te ouve. Porque quem ouve o spoken word de um angolano não é só um angolano, não é só uma pessoa que fala português. Também pode ser um brasileiro, um português, um romano, uma pessoa de Roma, uma pessoa da Grécia, uma pessoa das Américas. Portanto, é essencial aprender novas línguas, né? Para fazer o spoken word. Mas isso, se tu quiseres, é um conceito que eu utilizo. Espero que vocês gostem também desse conceito, não é? E tenham foco. Independentemente das propostas aliciantes que vos façam, conservem os vossos valores. Prefiram chegar ao topo com muita luta do que com muito suborno, do que com muitos favores. Isso não é bom. E eu acho que quando há luta, há processo. Portanto, vivam o processo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Inscreva-te no canal, coloque gosto nesse vídeo, partilhe com os vossos amigos. É isso. Tchau, Get it. tchau.